E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal sobre o Plano de Estudo Tutorado, volume 6, Sociologia, do primeiro ano do ensino médio, semana 1, o indivíduo e a sociedade. Iniciando aqui o nosso PET 6, trabalharemos aqui com o texto do professor e doutor em Ciências Sociais, Helder Augusto Ferreira Rocha. Como proposta para essa semana, refletiremos viver em sociedade e refletir várias questões que vai ser abordadas aí no PET de vocês. Essa relação da vida em sociedade entre indivíduos, grupos sociais que formam a sociedade é um tema fundamental aí para as ciências sociais. E quando falamos de ciências sociais, estamos falando aqui da sociologia, além da antropologia e da ciência política. E para essa reflexão aqui, o olhar sociológico vai ser fundamental para compreender, inclusive, o meu, o seu, o nosso cotidiano. Quando falamos, então, dessa vida em sociedade, exige que os indivíduos se orientem conforme os comportamentos e valores socialmente instituídos em cada cultura e momento histórico. Para uma reflexão ampla dessa vida em sociedade, perceberemos comportamentos padrões que temos no nosso comportamento, desde a nossa forma de falar, desde as nossas ações, nossa construção ética e moral também. E mesmo que esses padrões rompem na sociedade, que seria romper com uma coesão social, ou seja, a influência que a sociedade tem em determinar certos comportamentos que podem ir de uma simples repressão a ter a privação da liberdade, a gente vai perceber que isso também faz parte de uma construção dessa diversidade também presente em uma sociedade. Já que citamos aqui, então, sobre a coesão social, podemos dar alguns exemplos. Imagine aí uma instituição de ensino que obriga seus alunos a usar uniforme, que muitas vezes é o que acontece em todas as instituições escolares. E quem não seguir essa regra poderá ser impedido de entrar, inclusive, na própria instituição. Ou mesmo se essa instituição estabelecer horário de chegada e tolerância máxima. Não seguir, também poderá ser impedido de entrar na escola, ou mesmo assinar uma ocorrência, ou ter que aguardar o próximo horário para entrar na sala, ou ambas as correções juntas. A gente pode, inclusive, refletir outras questões presentes não só no ambiente escolar, mas em outras situações, no qual as pessoas se refere quando a sociedade me impõe isso ou aquilo, ou quando a sociedade me reprime. Então, nesse ponto, vamos analisar aqui a estrutura social, que são regras que nos regem independentemente da consciência que temos delas. São os princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos relações sociais, não nos comunicamos, é basicamente a organização da sociedade. Então, falar sobre estrutura social é algo que direciona as ações do indivíduo, estabelece aos indivíduos que hajam conforme certos comportamentos e valores, mas ao mesmo tempo, seu funcionamento ou transformação é fruto da ação individual. E aqui entramos numa reflexão de entender os padrões que já nascemos inseridos na sociedade. A estrutura social já existia normas, regras, valores, padrões sobre nós, sobre a sociedade em geral, que ao longo do tempo também foi mudando. Então, ao mesmo tempo que essa imposição que está aí sobre nós muito antes da gente nascer, essa estrutura social, ela também pode ter mudanças e transformações. E também, claro, que a gente tem que refletir. A estrutura social, para algum ponto, né, na sociedade, para alguns indivíduos, para alguns grupos sociais, se para alguns grupos essa estrutura ela pode ter um impacto grande, para outros talvez nem tanto. E colocamos também o nosso papel de mudança e criarmos, né, essa questão sobre a projeção dessa estrutura social para outros momentos. Então, nesse ponto aqui, vamos observar que somos aí, então, sujeitos voltados aí a mudanças e transformações da sociedade,
pois a estrutura social de que estamos dialogando não impacta a todos da mesma forma. Também aqui é importante colocar que há estruturas sociais que favorecem uns em detrimento de outros. Falando nessa proposta, colocamos aqui o chamado padrão social, que é construído tendo como base as escolhas feitas por indivíduos que levam em conta as opiniões e crenças dos outros. Os padrões sociais variam conforme as opiniões e crenças compartilhadas pelos indivíduos ao longo da história, assim como as diferentes maneiras de se vestir adotadas pelas diversas gerações. E é importante aqui frisarmos que os padrões são construídos por nós e é possível que sejam mudados. Com o propósito, então, que veremos muito nessa relação aqui do PET 6, falar sobre a vida em sociedade, falar na relação entre vida e sociedade, entender também a relação de impacto que há nesse contexto. E quando falamos aqui desse impacto, podemos refletir pontos de ficar confortável em relação àquilo ou de mudanças radicais em relação àquilo. Outro ponto que, para refletirmos, é a questão de como essas diferenças, né, que há na sociedade, que há entre os indivíduos, há entre os grupos, elas conseguem se manter numa relação diante de uma sociedade e o que isso pode também causar na sua relação. E nessa proposta, então, de discutir a relação entre o indivíduo e a sociedade, a partir do século XIX, a sociologia produz três matrizes de respostas a essa questão, as quais podem ser simplificadas e compreendidas mediante o seguinte esquema. Primeiro, a sociedade determina os indivíduos, como evidenciam os fatos sociais que veremos à frente em Durkheim. Segundo, a sociedade é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos, como veremos à frente em Weber. E por fim, terceiro, a sociedade e os indivíduos são expressão das contradições de classe e determinam-se reciprocamente de acordo com os limites estabelecidos pela condição material da existência em dado período histórico. Uma leitura aqui que veremos em Marx. Atividades da semana 1. Segue para vocês aí o gabarito, como de costume, para cada semana. Para essa semana, teremos aí, então, 4 questões abertas para analisarmos. Questão 1. De que forma a estrutura social afeta a sua vida? Essa questão aqui, ela envolve um conceito, primeiramente, né? Você vai conceituar o que é essa estrutura social, refletindo lá no próprio texto, né? Que trazemos aí no vídeo, que traz reflexões dessa construção das normas, valores, a construção das regras, né, dos padrões estabelecidos na sociedade. Então, a estrutura social ela já existe antes mesmo de nós nascermos, mas ela está sendo em processo também de mudança de acordo também às transformações que acontecem na sociedade. Então, reflita como essa estrutura social afeta a sua vida. Então, você vai conceituar ela para compreender ela na sua particularidade, né? E aí entra aí um olhar mais específico de cada resposta. Questão 2. Atualmente, por quais normas sociais, padrões sociais e valores você se orienta? O que aconteceria caso você não o seguisse? Então, aqui você vai primeiro observar o conceito dessas normas, padrões e valores que estão, né, refletindo aqui, entender toda a construção que essas normas, padrões e valores são feitas, né, como elas são construídas, e qual ali você se encaixa, né? Qual ali ou quais ali você está ligado, que envolve fatores diversos, né? Que envolve as instituições como a família, a escola, a religião, por exemplo, sobre nós. O fator também das mídias, né? A internet, principalmente hoje, uma interferência na nossa construção, aí também, né? De orientação. Questão 3. De que maneira você aprendeu as normas sociais, padrões sociais e valores na qual você se orienta hoje? Um pouco da resposta da questão anterior vai te ajudar aqui também. Então, reflita, por exemplo, o papel da família, o papel da religião, do Estado, da escola, das mídias, né? A televisão, a internet, como elas foram fundamentais para você construir suas normas, padrões e valores, né? E seguir suas orientações.
E, por fim, aqui nós temos a questão 4. Você acredita ser possível viver numa sociedade sem normas e regras? E justifica por quê. Então, essa questão é um ponto aqui para você primeiro refletir. O que são normas e regras para discutir essa possibilidade de viver uma sociedade sem normas e regras. Porque, na realidade, essa função de normas e regras não só é no campo da escrita ali, né, o que está escrito numa Constituição, né, no campo da legalidade, mas também ela é construída no campo da moral. Então, será possível viver numa sociedade completamente sem regra e sem norma? Então, reflita isso na proposta de entender o que são normas e regras para poder responder e justificar a sua resposta. Então é isso, em relação ao nosso plano de estudo tutorado, volume 6, peço para vocês que assistam outros vídeos aí do nosso canal em relação às atividades do PEP Sociologia, como também assistam outros vídeos que estão produzindo aí para vocês nesse período de estudo remoto. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!